Ok. Olá, pessoal, boa noite. Eu me chamo Paloma e hoje nós vamos dar continuidade à meditação no livro de Isaías e hoje vai ser o capítulo 15. Antes da gente dar início, vamos fazer uma oração. Se puderem colocar a mão na Bíblia, vamos lá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nesse momento, meu Pai, nós entramos em Tua santa presença, meu Pai. E pedimos, meu Deus, que o Senhor venha se fazer presente, meu Pai, nessa meditação. O Senhor sabe, meu Deus, que nós planejamos, nós nos organizamos, nós, quando nós vamos meditar e vamos apresentar alguma coisa, a gente traça aquilo que o Senhor nos manda. Mas mais uma vez, meu Pai, mesmo tendo pedido ao Senhor que fosse o Senhor a falar, eu peço novamente, meu Deus, que, meu Deus, seja feito conforme a tua vontade, meu Deus. Que não venhamos aqui apenas para expor opiniões, não, meu Pai, mas para trazer espírito, meu Deus. Para trazer vida, meu Deus, através da tua palavra, meu Pai. Que desde já o Senhor vá agora e visite cada um, meu Deus, cada uma dessas pessoas que estão aqui nessa meditação e vão ouvir essa palavra. Que o Senhor venha falar de maneira particular e íntima com cada uma delas. Que o Senhor venha abrir o entendimento, meu Deus, e que, meu Pai, não seja apenas um simples ouvir, não, meu Pai, mas que de alguma forma o Senhor venha trazer, meu Deus, seja exortação, meu Pai, seja uma palavra de alívio, uma palavra de transformação. Mas o que eu peço é, meu Deus, que o Senhor venha falar conosco, conforme a tua vontade. Que o Senhor, meu Deus, me abençoe para que eu possa conduzir, meu Pai, da maneira que te agrada, meu Deus, me dando entendimento, me dando coerência, meu Pai. Abençoa, meu Deus, todas que estão aqui e aquelas também, meu Pai, que por algum motivo não puderem estar, que o Senhor também venha abençoar. Eu entrego tudo que vai ser feito, meu Deus, nessa noite que vai ser dito em tuas mãos, na certeza, meu Pai, já deu tudo certo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Eu vou ter logo um pedido para fazer a vocês, porque o livro de hoje, ele é um livro que desculpa, o capítulo de hoje, ele é um capítulo que ele contextualiza muito com o livro de Jeremias. Então, já para deixar mais prático, caso vocês possam ou queiram, já deixem também aberto, além de Isaías 15, já deixem lá também no livro aberto em Jeremias 48, que a gente vai dar umas passeadas por lá. Coisa rápida, até porque é um capítulo curto, né? São 9 versículos, mas vamos dar também uma passeada por lá. Eu já vou pedindo também desculpa a vocês, porque em algum momento pode ter as interferências em relação à tosse, né? Porque eu estava gripada esses dias, mas eu vou até o fim, em nome de Jesus. Para começar a falar sobre o capítulo 15, eu achei interessante que a gente falasse um pouco, né? De trazer um pouco sobre quem é, quem foi a origem desse povo que foram os moabitas. Até porque, né, eu, logo quando eu li, assim, fica bem claro que a temática, né, o legado espiritual desse capítulo é justamente o reflexo das escolhas das pessoas e as consequências, né? As consequências dessas escolhas. Então, eu achei, como a gente estava falando justamente desse reflexo, eu achei interessante mostrar, até porque aqui é uma profecia pesada, é uma profecia que até aqui, em alguns momentos, nós vamos perceber que o próprio Isaías, assim como também o próprio Jeremias, eles sentem muito por esse povo, mesmo com tudo que eles fizeram durante tanto tempo, vão fazer, mas eles sentem por eles, pelo peso do que eles vão passar.
Só que para tudo há uma, uma explicação, né? Em relação aos Moabitas, lá da época de Ló, a gente já sabe que Ló ele já cometeu lá a desobediência, porque era para ter deixado o próprio Abraão escolher a terra onde ele iria ficar, mas ele decidiu que ele mesmo ia escolher a terra onde ele queria, uma terra mais movimentada, e aí ele foi parar, né, nada mais nada menos em Sodoma e Gomorra. Lá ele se casou e teve essas duas filhas. E a partir daí a gente já começa a observar as questões do meio em que se vive, né? A questão da influência do meio onde a gente vive. E a mesma coisa com as filhas de Ló. Por mais que ele tentasse pregar dentro de casa o evangelho, a palavra, levar para eles aquilo que ele aprendeu com Abraão, aquilo que ele aprendeu junto também, né, com Abraão, ainda assim, com certeza, ele teve uma dificuldade na criação, porque ele estava em uma cidade que todos nós conhecemos aqui, a cidade do pecado, né? Sodoma e Gomorra foi o ápice de tudo que representava de ruim. E trazendo para os tempos de hoje, é como a criação hoje de um filho no mundo de ideologias, né? É, é, no mundo onde há a normalização do pecado, no mundo hoje que tenta banalizar a fé, então, naquele período, e olha que era algo de tempos atrás, muito tempo atrás, muitos mil anos atrás, e ainda assim já existia essa banalização da fé. E essas duas mulheres, essas duas filhas dele, foram criadas nesse meio, um meio que normalizava tudo isso, num meio onde ela via com certeza havia pais com filhas, mulheres com mulheres, homens com homens, tudo aquilo que a gente já conhece da história de Sodoma e Gomorra, né? Depois que Deus teve misericórdia de Ló, ele, acredito, né, ficou tão desesperado com o que ele passou em Sodoma e Gomorra que ele escolheu viver numa caverna. E a gente até entende, porque acho que o que ele viu lá em Sodoma e Gomorra, acho que para ele nenhuma outra cidade poderia de repente funcionar. E nesse tempo, as filhas dele queriam que perpetuasse, né? É, como é o nome? Alguém me lembra o nome? Queriam dar continuidade à geração, isso, de Ló, e elas, de maneira cruel, de maneira ilícita, e acredito que fruto do meio que elas conviveram lá em Sodoma e Gomorra, tiveram a infeliz ideia de terem relações, ter uma relação incestuosa, né, com o pai, as duas. E daí surgiu tanto Moabe como Amon, né, que é da onde surgiram tanto os amonitas como os moabitas. Então aí daí a gente já imagina, né, o fruto. Só dessa origem a gente já vê como veio assim contaminando gerações e gerações. Então, algo que começou dessa forma não teria não teria outra sentença que Deus pudesse dar. Não teria outra sentença que ele pudesse dar, porque a gente vê que foi fruto de algo muito ruim, algo muito macabro, digamos assim, né? Que, inclusive, até mesmo lá em Deuteronômio, Moisés fala, né? Que nem acho que até a 10ª geração de Moabe, eles poderiam congregar, né, nas assembleias, poderiam fazer parte mesmo de Israel, porque até mesmo depois que eles depois de tudo isso, eles ainda contaminaram muita gente, porque foram outras pessoas
que eu já vi, só estou terminando aqui, eu vou deixar. Outras pessoas também se contaminaram com os próprios moabitas, acabaram se envolvendo, até porque, diante das histórias que eu li, eram mulheres que eram mulheres formosas, eram mulheres bonitas, até porque o pecado não é feio, né, gente? Então, a gente já sabe que é um caminho que era utilizado para que eles fossem contaminados com o próprio pecado. Pode falar, Dona Maria. Acho que vale a pena a gente explorar até um pouco mais a respeito dessa questão do procedimento das filhas de Ló. Elas eram filhas de Sodoma e Gomorra, né? Elas estavam naquele meio e elas começam uma nação, elas dão início a uma nação que no futuro vai ser mais inimiga de Deus do que amiga de Deus. Mais inimiga do povo de Deus do que amiga do povo de Deus. Então, vai ter sempre aqueles conflitos, aquelas contendas entre Israel e Moabe, mas o que a gente vai perceber é que, no final das contas, eles não vão permanecer para continuar aquela bagunça que elas começaram. Hoje não existe um povo moabita, né? Hoje não existe. O povo moabita não existe. Existe o povo de Israel? Existe. O moabita? Não existe mais, né? E, sem sombra de dúvidas, Deus ele ia criar situações para que aquilo fosse consertado. A gente vai ver o exemplo aí, não sei se Paloma vai trazer, a respeito de Ruth. Vai falar alguma coisa sobre Ruth, Paloma? Pronto. Mas é um exemplo. Peraí, rapidão, pessoal. É um exemplo de que Deus ele tem misericórdia com todos. A gente está falando de uma nação perversa, Moabe, uma nação perversa, mas que de lá de dentro Deus tirou uma referência de como uma pessoa de fato pode ser salva através da fé no Deus verdadeiro. Ruth era moabita. A família, né, de Noemi acaba saindo lá da terra dela, dos confins de onde ela estava, meio de Israel, e vai parar lá na terra de Moabe, fugindo da seca, procurando um lugar melhor para sobreviver. E eles vão achar, porque realmente a terra de Moabe não era ruim, era uma terra muito boa. Pronto, eles se instalam lá e acaba que chega um momento em que Noemi decide voltar para sua terra. Quando Noemi decide voltar para sua terra, perdeu os filhos, perdeu o marido, só tem lá as duas noras, uma decide permanecer lá, mas a outra nega todo o seu legado cultural para viver a fé de Noemi. Foi influenciada por toda a sua vivência, por toda a sua história, pela cultura moabita, uma cultura pagã, perversa, degenerada, que inclusive matava seus filhos para oferecer aos falsos deuses. Mas, ouvindo o testemunho da Noemi, do seu marido, da família que ela acaba entrando e fazendo parte, ela vai se converter a Deus, vai abandonar toda aquela crença que ela tinha, toda aquela cultura, toda aquela formação religiosa que ela cresceu e aprendeu, e ela vai se voltar para Deus. Deus vai ter misericórdia, essa mulher, enfim, vai fazer parte da linhagem do próprio Jesus. Mostrando que Deus, ele não vai fazer, ele não tem realmente prazer na morte do iníquo. Ele faz questão que até o iníquo se converta. E quando há essa, essa, essa salvação, essa conversão e a salvação de um iníquo, a gente sabe já que tem festa nos céus, tem alegria, o poder de Deus é manifesto, Deus é glorificado, o nome dele é magnificado. E mesmo saindo de um povo tão podre, que, como Paloma trouxe, foi impedida de participar das assembleias de Deus.
E quando fala que foi impedido de participar das Assembleias de Deus, eu fiquei pensando, mas era um povo estranho, por que participava das Assembleias de Deus? Mais uma vez mostrando que Deus veio para todos. Tem um povo eleito dele? Tem, está escrito. Até Jesus se referencia, né, aos judeus como o povo escolhido, a casa de Israel, as ovelhas perdidas de Israel. Jesus veio para as ovelhas perdidas de Israel. Para os gentios veio a igreja, né? É outra conversa. Mas, enfim, ele vai e faz com que, através do testemunho de 4 pessoazinhas, haja mudança na vida de uma pessoa que vai fazer uma mudança. Até hoje a gente vive isso. De gerações. Jesus veio da linhagem de Ruth. Eu acho isso incrível. Ela foi aceita como judia. Quando a gente fala da linhagem, né, dos filhos de Israel, a referência na verdade, para você ser um israelita, para você ser um judeu, não é que seu pai seja judeu, é que sua mãe seja judia. Se a mãe for judia, ele é considerado judeu. Bom, Ruth não era judia, mas ela foi feita judia. Ela foi aceita pelo povo de Deus. Ela foi aceita pelo próprio Deus como judia para dar linhagem, dar continuidade à linhagem do Senhor Jesus. Eu acho bem interessante a gente trazer isso realmente para a nossa atualidade e a gente vê que uma geração perversa cria uma nação perversa. Né? Sodoma e Gomorra era um exemplo, né, de permissividade, de degeneração moral, degeneração sexual, aquela bagunça toda a gente já sabe. E o que a gente está vendo hoje são dias de Sodoma e Gomorra. O que a gente pode esperar de nações que se comportam como Sodoma e Gomorra se comportou? Nações cujos seus filhos se comportam como as filhas de Ló se comportaram. Uma nação que vai perder parte desse mundo, vai ser destruída. Cedo ou tarde, questão de tempo, mas não vai permanecer, não vai prevalecer. Deus vai fazer a limpa. Então, o que Deus quer é uma nação que tenha santidade. Eu achei que valia a pena a gente explorar isso aí mais um pouquinho. Mais alguém quer falar alguma coisa? Sabe aí, dona Lília, se alguém levantou a mão aí? Por enquanto, não. É interessante sobre Ruth que fica bem claro que, se por um acaso, né, durante a profecia e durante tudo que aconteceu com os moabitas, alguém falasse assim: ah, mas eu não tive a oportunidade. É, mas ó, olha Ruth. Ruth viveu no mesmo mundo que você, né? E assim, hoje nós temos Ruth, somos nós, né? As Ruths de hoje somos nós que, mesmo hoje, né, vivendo nesse mundo podre, né, que tem oferecido tudo isso, igual a Sodoma e Gomorra, ainda assim, nós estamos aqui com a missão de pregar ainda a boa parte, né? Vamos até o fim, em nome de Jesus. Então, né, só queria trazer um pouquinho em relação aos moabitas. Mas quer falar? Alguém quer falar? Não, é porque a Não. Isa escreveu Maia aqui, eu pensei que ela queria falar. Não, Isis quer que Maiana Oi? fale. É diferente. Quer acrescentar alguma coisa aí, Maiana? Nessa história da linhagem de Jesus, desse povo, não só Ruth, né? Porque teve Raabe também, e todas as duas veio de nações promíscuas, porque Raabe era até prostituta. Ruth deu origem a Obed e Raaz a Boaz. Então, todos na família de Davi. Continuar, viu? Alguém me avisa aí. Pode me avisar. Isis está fazendo um ótimo trabalho. Muito obrigada, viu? Vamos lá. Então vamos agora, de fato, né, iniciar
iniciarmos o capítulo. Capítulo 15, versículo 1. Peso de Moabe. Certamente, numa noite, foi destruída Ar de Moabe, e foi desfeita. Certamente, numa noite, foi destruída Kir de Moabe, e foi desfeita. Essa cidade, Ar de Moabe, era a capital de Moabe lá na época. Kir de Moabe ficava um pouco próximo também, mas não tive muita referência em relação a essas cidades. Mas o que vale acrescentar aqui e espiritualizar bastante esse primeiro versículo é a questão de ser desfeita, de ser destruída. O que é interessante, o que vale ressaltar é que, assim como Sodoma e como Gomorra, Deus ele não achou mais ali nada que ele pudesse recuperar. E isso me lembrou um pouco lá do versículo, né, de Mateus, quando ele fala sobre não fazer remendo novo, né, em pano velho, que realmente já não tinha mais o que fazer com essa nação. Então, infelizmente ou felizmente, ela realmente precisou ser destruída. E o interessante é que fala em relação a ser numa noite. E como já havia sido trazida aí por Dona Lívia em relação às figuras de linguagem que são utilizadas no livro de Isaías, esse numa noite, né, para mim, traz a representação da surpresa, de realmente, apesar de que, de já ter sido avisado, de já conhecer, ainda assim a profecia mostra que vai ser pego de surpresa. Ou seja, não vai ser um momento que as pessoas vão estar esperando, onde Deus vai lá e vai fazer juízo sobre a situação. E isso me lembrou, espiritualizando, a nós mesmos, né? Que muitas vezes nós estamos vivendo em situações, nós que já tivemos também no mundo, pela misericórdia hoje não estamos mais, mas já tivemos os nossos momentos onde a gente pecou, e em algum momento sofremos as consequências dos nossos pecados. E quando vinha as consequências, vinham em momentos que a gente realmente não esperava, porque o diabo em si, ele tem esse papel de inicialmente parecer que tudo está bem. E até mesmo com aquelas pessoas que muitas vezes elas estão lá na fé, certinho, bonitinho, e de repente, por causa de um pecado, decidem sair, decidem abandonar a fé. E realmente, durante um tempo, vai parecer que está tudo ok, tudo bem, tá, né? A pessoa até prospera, tem gente que ainda prospera, e tudo isso era o que estava acontecendo com Moabe. Moabe estava prosperando, não havia fome, tudo muito bem, as grandes construções, tudo muito. E chegou num momento que a própria Bíblia fala, numa noite foi destruída. E justamente essa numa noite é mostrando mesmo a surpresa, que foi algo assim, bom, já deu, e foi pega mesmo ali de surpresa. Se vocês abrirem ali em Jeremias, lá no 48, no versículo 11, aí que mostra justamente a condição que ela estava. Vou ler, tá? 11. Jeremias 48, 11. Moabe esteve descansado desde a sua mocidade e repousou nas suas borras, e não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso conservou o seu sabor, e o seu cheiro não se alterou. Portanto, eis que vem dias, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que lhe enviarei derramadores, que o derramarão e o despejarão as suas vasilhas e romperão os seus odres. Então ela estava mesmo ali, ó, na dela, como se nada tivesse acontecido. Até que
veio aqui, né, a profecia falando que numa noite ela seria destruída. No versículo 2: vai subindo Abagite e Adibom aos lugares altos para chorar. Por Nebo e por Medeba clamará Moabe. Todas as cabeças ficarão calvas e toda a barba será rapada. E aqui mostra que as pessoas, quando vissem a destruição, que elas iriam correr para os montes para chorar. Aqui mostra sobre a questão das cabeças calvas, né, a barba rapada, como um sinal de luto, que elas realmente vão estar ali sofrendo, né, pela destruição da cidade, mas o que, infelizmente, né, vai ser inevitável. Então, muito pesar pelo que acontece pela cidade. No terceiro, cingiram-se de sacos nas ruas, nos teus terraços e nas suas praças, todos andam gritando e chorando abundantemente. Assim és bom como Eleale, andam gritando, até Jaás se ouve a sua voz. Por isso os armados de Moabe clamam, a sua alma lhe será penosa. E aqui a gente consegue ver também o desespero que as pessoas vão ficar. Ou seja, aqui agora, elas até queriam se humilhar diante do que estava acontecendo, né? Porque aqui, quando cingiram-se de sacos, né? Quando a gente lembra disso lá no início em Levíticos, a gente vê sobre as pessoas se vestirem de saco para também se humilharem. Só que aqui já não adianta mais, aqui já é um ato mesmo de desespero, porque já não vai ter mais jeito para eles. Aqui a sentença de Deus já está sendo cumprida e já não há mais o que possa fazer. Então, aqui deixa bem claro o nível de desespero que eles estavam, que falam, né? Que eles clamavam e que sua alma será penosa, ou seja, aqui realmente vai ser algo muito pesado. E lembrando que, na verdade, esse primeiro capítulo é apenas o início da profecia. Pode falar, Dani. Esse primeiro capítulo? Sim, Por que primeiro capítulo? Apenas o início. É o primeiro capítulo que fala sobre Moab, é isso que você quer dizer. sim, Ah, tá. Para a gente não passar batido, quando ele aqui, ainda no verso 2, fala: vai subindo de bom ao seu templo, aos seus lugares altos, a fim de chorar. Eles estão sendo destruídos, mas perceba que eles não se rendem a Deus. Quando eles estão indo para os seus lugares altos, é para o lugar dos templos, dos altares de adoração aos falsos deuses. Lá em Primeira Reis ou Segunda Reis, fala que Quemós era a abominação de Moabe, que era o deus principal que eles adoravam. Então a gente vai ver que eles vão pedir socorro para o deus deles. Eles não vão se entregar, né? Simplesmente. Eles vão continuar lutando. Qual o primeiro socorro que eles vão pedir? Dos falsos deuses. Aí, olha só, não vai ter resposta, né? Não tem resposta. Aí eles vão ficar de cabeças calvas, barba raspada. Isso é sinal de luto, de humilhação, de derrota. E continua, assim és bom como Eleale, andam gritando até Jaás se ouve a sua voz. Portanto, os armados, isso aqui é o exército. Então, você esperaria que o primeiro poder na sua vida fosse o poder do seu Deus. Ah, seu Deus não responde. Bom, então agora você confia que o poder do Estado, o poder do fuzil, da espada, pudesse te proteger também. Ó, não consegue. Olha só como estão os seus soldados, os seus armados. Portanto, os armados de Moabe clamam.
e a sua alma treme dentro deles. Você imagina um soldado preparado para a guerra. Pessoal, Moabe era um povo guerreiro. Eles viviam em contenda o tempo inteiro. Vocês vão ver aqui que eles têm, então, botei aí o mapa, eles têm um território relativamente grande, que não se resumia só isso aqui. Esse território aqui de Ruben, de Gade, também era um território de Moabitas. Só que, quando essa terra é dividida, né? Estamos em Canaã, ok? Quando essa terra é dividida por Moisés para as 12 tribos, 11 tribos que se diga, levitas não vão ter lugar na terra, possessão, herança, essa terra aqui, Ruben e Gade vão tomar dos amorreus, porque os amorreus estavam em guerra com os moabitas e dominaram esse território, mas vocês estão vendo aí um território muito grande. Né? Então, eles vão sempre brigar por isso aqui, vão sempre estar guerreando por isso aqui, e eles vão crescer de um lado para o outro, vão estar lá sempre contenda. Aonde eu quero chegar era um povo guerreiro, realmente. Tinha um exército muito bem preparado. Se vocês olharem as imagens do que eram as construções deles no passado, que ainda existem as ruínas, a gente fica boquiaberto. Não era qualquer nação, não era qualquer povo, né? Não, era realmente uma nação muito forte. E agora você imagina um soldado de guerra se borrando por dentro, se borrando nas calças, de medo, de pavor, de pânico, porque eles não têm a quem, não tem quem o socorra. O Deus dele já ficou claro que é inoperante, imprestável, diante da sentença que o Deus vivo deu. Ele está sendo destruído por quê? A gente vai ver porque está sendo destruído. Mas quem determinou? Deus. Por quê? Daqui a pouco a gente vê o motivo. Imagino que Paloma deve trazer aí mais tarde. Né? Vai ser destruído. E nesse momento, quem é que está sendo usado para destruir? É a mão de Deus que vem de lá? Pá! Não, é uma outra nação, com um exército agora mais forte que o deles. Nesse momento aqui, só a título de curiosidade, são os assírios. Tá? Então, os assírios estão vindo com tudo, a gente já sabe que os assírios eram uns dos povos mais violentos que já existiu em toda a face da Terra. Talvez hoje o que a gente tivesse para comparar seria aqueles islamitas muçulmanos mais radicais, que decapitam pessoas achando que está, sei lá, indo ao cinema. Né? Para eles, a violência era algo muito comum, muito normal e praticada. Tá? E os moabitas estão sendo atacados por esse povo violento, realmente, sem nenhum socorro, e ninguém que os guarde, porque Deus determinou. Né? Então, não é qualquer coisa. Primeiro eles buscam o Deus deles, depois eles recorrem ao exército, e a gente vai vendo aí que eles não têm socorro. Pode seguir aí, Paloma. E levando em consideração, né, que o próprio Senhor nos ensinou que ele odiava o pecado, mas ele amava o pecador. E os profetas, eles seguiam isso. Eles seguiam isso, tanto que aí no versículo 5 a gente vê Isaías falando: O meu coração clama por causa de Moabe. Os seus fugitivos foram até Zoar, como uma novilha de 3 anos, porque vão chorando pela subida de Luíte, porque no caminho de Oranaim levantam um lastimoso pranto. Então, aqui mostra, né, que, que eles, na verdade, até eles mesmos estavam se sentindo muito, muito mal, que o próprio, no coração deles, eles já eles não queriam, na verdade, né, que isso acontecesse com o povo, mas que era a profecia que ele estava recebendo e que não tinha nada que ele pudesse fazer. E indo lá em Isaías, só do ladinho aí, Isaías 11, que é a continuação ainda de Moab, tem assim, no versículo 11, 16, versículo 11. Por isso meu íntimo vibra por Moabe, como harpa, e o meu interior por que eres. Lá também em Jeremias 48,
no versículo 36. Desculpa, gente. Por isso, ressoará como flauta o meu coração por Moabe. Também ressoará como flauta o meu coração pelos homens de Quirieres, porquanto a abundância que ajuntou se perdeu. E aí, para completar aqui no versículo, fala, né, que eles iriam e lastimoso pranto, né? No caso, muito choro, gritos, e que seria até como uma novilha de 3 anos, ou seja, como uma criança, né? Que eles chegaram a um nível de desespero tão grande pelo que eles estavam passando, que assim como uma criança, eles passavam a chorar, a se desesperar pelo que estava acontecendo com eles. E voltando lá em Jeremias, no versículo 30, capítulo 48, no versículo 34. Por causa do grito de Esbom até Eleale, até Jaaz se ouviu sua voz desde Zoar até Oronaim, como bezerra de 3 anos, porque até as águas do Nirim se tornarão em assolação. Então, aqui, cada vez mais mostra o peso mesmo da profecia. E por mais que às vezes aqui ele use figuras de linguagem, dá para compreender a assolação que esse povo iria passar. E assim como eles perderam a fé, até porque, como foi bem explicado aí, a dona Liliana esmiuçou a questão do versículo 4, do 13 do 4, primeiro, eles perderam a sua fé, até porque eles foram clamar aos seus deuses e não acharam nada, assim como eles perderam o poder do exército, então eles já não tinham mais proteção nenhuma, e para completar, aí no 6 a gente vai ver que eles vão perder também a questão do alimento, eles já não vão ter mais a provisão. Aí no 6 diz, porque as águas do Nirim serão por assolação, porque já secou o feno, acabou a erva, e não há verdura alguma. Então aqui a gente já vê que, além de tudo que eles já estavam passando, ainda vinha a fome. Até porque quando chega no nível onde o alimento acaba, em consequência, o sofrimento aumenta. E além de toda a guerra, toda a morte através da espada, eles também não teriam forças mais para lutar. E aqueles que não poderiam lutar, não teriam forças porque não teriam mesmo o alimento. E assim também morreriam de fome, ou seja, a morte viria certa, porque eles seriam de todos os lados. E no 7 fala, por isso a abundância que ajuntaram e que guardaram, ao ribeiro dos salgueiros o levarão. Ou seja, tudo que eles tinham, porque, como a gente falou aqui no início, não sei se foi isso, foi na Lília, não sei, que o povo moabita, eles eram um povo que era muito próspero. Eles estavam em terras muito férteis, terras que realmente davam, eles tinham muitas riquezas, tanto na parte de armamento, na parte de ouro, de prata, e além também na parte nas provisões de alimento, tanto que no 7 fala da abundância, ou seja, realmente eles tinham em abundância e durante esse período, em algum momento, isso iria acabar. Isso, e, infelizmente, eles viriam realmente. E aí conclui aqui no 8, porque o pranto rodeará aos limites de Moabe, até Englaim. Chegará o seu clamor, e ainda até Bielim chegará o seu lamento. E uma coisa que eu achei assim interessante, eu não consegui trazer, na verdade, porque eu teria que estudar muito mais e também ficaria um pouco extenso. Mas eu achei assim muito interessante que a maioria, eu às vezes ficava tentando entender qual é o motivo de trazer algumas cidades e não trazer outras, né? Porque justamente citar essas cidades. E quando a gente vai pesquisando, a gente vai vendo a Bíblia, a gente observa que foram cidades que foram marcadas
por um evento, por eventos marcantes a favor de Israel, mas que foram cidades que foram profanadas pelos próprios moabitas, né? Como até o próprio o monte, né? O Monte Nebo, onde Moisés morreu. Então, que é, começa sendo foi algo que onde Moisés morreu e que no versículo 2 a gente vê que é onde eles sobem para chorar e adorar os seus deuses, ou seja, foi profanado um local que na verdade deveria ser considerado um local santo. Então, eu acredito que eles trazem esses locais para mostrar isso. Até mesmo a própria Zoar, que foi o local onde Ló, quando ele estava lá em Sodoma e Gomorra, foi o local que Deus não tocou fogo, né? Que Deus, como é a palavra? Ele. E cadê alguém me ajude com a palavra? Ele poupou. Tem aí? Essa aqui é a imagem do Monte Nebo. E se vocês observarem, lá no fundo, aqui é o Monte Nebo, lá no fundinho assim, dá para vocês verem terras, ok? Mas aqui dá para perceber que tem uma haste como se fosse uma cruz. Não é Sim, uma cruz, isso não é uma cruz, tá? É, é uma cruz, mas parece que de um lado para o outro saem duas serpentes. Essas hastes aqui são, a serpente está enrolada aqui, sai uma cabeça para cá, vem outra serpente, sai uma cabeça para cá. Não procurei saber exatamente o que é, mas isso está no cume do Monte Nebo, como Paloma disse, acabou sendo profanado um lugar que Deus usou, inclusive, para dar uma revelação para Moisés, né? Foi por aí que o povo entrou em Canaã, né? Que o povo de Israel vai adentrando em Canaã. Aqui eu vou pegar uma outra imagem que eu achei bem legal também. Peraí, rapidão. Que tem uma visão mais ampla do que Moisés viu. Eu achei essa imagem aqui bem interessante. Dá para todo mundo ver aí? sim, Pronto. Então, aqui a gente está sobre o Monte Nebo e existe como se fosse um mapa, tá vendo? Isso aqui é um mapa, me parece ser em pedra, e vai apontando aqui, ó, o Lago Tiberíades está para cá para baixo, né? Nablus, eu sinceramente não sei o que é, Jericó, mostrando um pouquinho mais para cá, e aqui embaixo a gente vai ter a distância, ó, 27 quilômetros a partir daqui do monte. Então, por mais distante que seja, é uma visão realmente linda, pessoal. Vamos lá. Hebron, o Mar Morto, Belém, Qumran, onde foram encontrados os pergaminhos do Mar Morto, foi em Qumran, né? E aí a gente vai ver a visão que Moisés teve realmente é é muita terra, gente, é muito chão, o Mar Morto logo aqui, ó. É muita coisa, e isso Deus deu para Israel dominar. Me parece, parece em primeiro momento, né, que isso aqui é um grande deserto. Sim, tem uma parte que é deserto, mas a maior parte são terras férteis, cultiváveis e que de fato era onde manava leite e mel. O que Deus preparou para o seu povo foi realmente fantástico. E só a título de curiosidade, Moisés tem essa visão, a gente sabe que ele vai morrer por aí mesmo, e ele vai ser enterrado em algum lugar que não é conhecido até hoje, em Moabe, nas terras de Moabe. Em algum canto aí está a sepultura de Moisés, tá certo? Então, realmente um lugar que foi eleito por Deus para algo que ele queria revelar para o seu povo. As demais cidades que a gente vai ver
até naquele mapa ali, eu vou voltar a ele. As demais cidades que a gente vê, elas são cidades como, bom, que era uma cidade importantíssima, um grande centro comercial. Jaasa aqui, ou Jaza, como possa estar na sua versão, um grande centro. Vai ver aqui, ó, perto de um rio. Esse rio vai desaguar lá no Mar Morto. Sempre que a gente tem água por perto, a gente tem produção, uma terra bastante produtiva, fértil. E aqui o Monte Nebo, a gente vai ver outras cidades aqui na região, que ele vai citar, não todas estão aqui, né, mas aqui estão as maiores cidades, mas o texto que a gente está lendo, Isaías 15, vai estar citando inúmeras cidades. Pessoal, essas cidades realmente eram cidades eminentes, muito poderosas. Ó, tem um momento na Bíblia que Deus fala, se refere sobre os moabitas, chamando eles de um povo poderoso. Poderoso. Então, quando a gente vê a potência que era, a gente vai imaginar algo muito parecido com o que aconteceu com a Babilônia. Lembra por que que a Babilônia é destruída? Lembra por que a Babilônia acaba sendo desprezada por Deus, provoca a ira de Deus? Vocês lembram? A gente viu isso na última meditação. Sua arrogância, a sua crença de realmente confiar na força do seu braço, no seu poder, nas suas capacidades. Babilônia era um império muito capaz. A mesma coisa existia dentro dos moabitas. Existia também essa arrogância. Mas por que, de fato, que eles vão atrair a ira de Deus? Você ainda vai falar sobre isso, Paloma? Se você vai, pode falar aí. Olha, eu ia falar o Uva de Itu é motivo, ótimo aqui. mas... Hã? Comentário aqui diz Uva de Itu. Eu ia comentar, mas acontece que nos outros capítulos, é que fala o motivo. E eu só fiquei com esse curto, então eu acho que eu ia entrar na seara de outra pessoa. Então, por isso que eu não. Eu quis trazer a origem lá do que aconteceu, né? Mas. Conclua o texto e a gente vai trazer, então, ainda hoje, o motivo da ira de Deus contra Moab. É, porquanto, versículo 9. Porquanto as águas de. Não morra, não. Não morra, não. Tá no final, tá no final, tá no final. Porquanto as águas de Dimon estão cheias de sangue, porque ainda acrescentarei mais a Dimon. Leões contra aqueles que escaparem de Moabe e contra o restante da terra. Então, assim, aqui no 9 fica bem claro que Deus ele vai até o fim com essa profecia. Ninguém vai escapar. Por mais que, quando ele fala, né, que as águas já estão cheias de sangue, ou seja, já tem muita morte, mas ele ainda vai acrescentar mais morte ainda. E que os leões, e que aqueles que tentarem escapar vão se dar com os leões, ou seja, vão lidar com a morte, né? Acredito que seja só uma figura de linguagem que realmente ele vai lidar com a morte. Se ele tentar escapar, vai lidar contra a morte e contra todo o restante da terra. Eu entendo aqui que esse restante da terra seja a terra de Moabe. Todo o restante da terra de Moabe que vai lidar com a morte. Lá em Jeremias 48, no versículo 43,
E Moabe será destruído, para que não seja povo, porque se engrandeceu contra... Não, desculpa, gente. É o 43. Eu acho que eu marquei o errado. 48, é 43. Temor e cova e laço vem sobre ti, ó morador de Moabe, diz o Senhor. E o que eu achei interessante é que, como Deus deixa bem claro que ninguém vai escapar, aí me veio essa palavra de Amós, Amós 5. Ah, esse daí vai dar trabalho para achar, viu? Tenha Ontem eu paciência. tive trabalho, só que o meu tá marcado. Depois de Joel. Olha só que ajuda, hein? Oh! Puxa! Depois de Oséias. Ah, melhorou, hein? Fala mais. Oséias é fácil. Oséias é fácil. Isis nem perde tempo, eu vou para o celular. Amós 5? Isso. Quase boa. Tá bem. 5, versículo 19. É como se um homem fugisse diante do leão e se encontrasse com ele o urso. Ou como se entrando numa casa, a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Ou seja, não vai ter jeito para esse povo. Não vai ter jeito. Ele vai acrescentar mais morte e contra todo o restante do povo mesmo moabita. E, assim, em relação a esse capítulo, o que ficou bem... Isso mesmo, eu pensei nesse aí. Eu não quis falar, não, mas eu pensei nisso aí. O que eu... Nesse capítulo, assim, para mim, o que ficou bem claro que são as consequências, né? Como eu falei no início, que são as consequências dos nossos atos. A importância que, muitas vezes, a gente, né, comete ali um pecado, porque tá tudo bem, porque nada acontece, a gente acredita que vai permanecer dessa forma, mas que em algum momento nós somos surpreendidos. Não vou dizer hoje que nós vamos ser surpreendidos, não é pela vingança de Deus, mas ele dá permissão porque primeiro ele nos deu o livre-arbítrio, assim como para esse povo também. Ele deu o livre-arbítrio para esse povo teve a oportunidade de se voltar para ele, mas escolheram se voltar contra ele. E assim como nós temos a oportunidade, muitas vezes, a gente negligencia essa oportunidade, acabamos pecando. Com esse pecado durante a caminhada, por mais que pareça que está tudo bem, chega um momento que a gente vai tomar uma rasteira e que a gente vai ter que contar mesmo com a misericórdia de Deus e contar acreditando, né, que pode ser que a gente tenha uma segunda chance, mas que nem sempre isso é possível, como foi para esse povo, como não foi para o povo de Moabe, como os moabitas, como a profecia disse, que para eles não teria. Teve durante todo o tempo antes da profecia, como a gente já viu, né? Mas por conta mesmo do pecado, como eu li lá que eu ia ler depois, mas acabei lendo errado. Em Jeremias fala, né, que o que o povo se engrandeceu, né, contra o Senhor Jesus, desculpa, contra Deus, e por conta disso eles passaram, iriam passar, né, porque esse livro ainda é uma profecia, por tudo isso, por todo esse peso que ainda aqui não tem muito detalhe, mas nos próximos, né, no capítulo 16, se eu não me engano, no 17 também vai trazer ainda
a sentença de Moab. Mostrando que Moab não é pouca coisa, né? Não. Quando a gente vai... Será que alguém ainda está em Amós aí? Está aberto? No capítulo 1. Mentira, no capítulo 2. Se tiver aberto aí. Se não, só lembrando, é depois de Oséias, depois Joel. Capítulo 2. Capítulo 2, que vem logo depois do capítulo 1. A senhora não fala, Assim, nem ia saber. assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom até reduzi-los a cinza. Por isso porei fogo em Moabe, fogo que consumirá as fortalezas de Queriote. Moabe morrerá entre grande estrondo, alarido e som de trombeta. Ou seja, a galera vai ficar feliz porque Moabe caiu. Eliminarei do meio dele o juiz, juntamente com ele matarei todos os seus príncipes, diz o Senhor. Voltando para Isaías, a gente vai ver que primeiro ele recorre aos falsos deuses, não dá certo, espera que o exército venha protegê-los, não dá certo. Aí a gente vai ver no verso 5, né? Meu coração clama por causa de Moabe, fugiram os seus nobres, fugiram os seus nobres, fugiram os seus líderes, fugiram as pessoas que tinham capital, fugiram as pessoas que eram importantes, as pessoas que tomavam as decisões políticas, financeiras. E aí eles vão só perdendo, né? As águas secaram, não vai ter mais o fruto da terra. A grandeza que eles tinham, o poderio que eles tinham, vai ser destruído, vai ser minado. Toda a sua, todos os seus limites vão ser alcançados pela dor. E até quando eles tentarem fugir de lá, as feras, se não houver o exército inimigo, as feras vão dar conta de cumprir a sentença de Deus. Agora abre aí em Deuteronômio 23. Deuteronômio 23. Esse é fácil, é logo depois de Gênesis ali, ó. A partir do verso 3. Nenhum amonita, nem moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda na 10ª geração, nunca poderão entrar na Assembleia do Senhor. Não deu oportunidade, né? Deus foi bem radical. Sem gato gago aqui, sem mimimi. Pois não foram ao vosso encontro, por quê? Por quê? Pois não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho, quando saístes do Egito. E, além disso, subornaram contra ti a Balaão, filho de Beor, de Petó, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. O Senhor, o teu Deus, porém, não quis ouvir Balaão. Antes, trocou em bênção a maldição, porque o Senhor, o teu Deus, te ama. Não procurarás paz ou amizade com eles enquanto viveres. Por que que Moabe tinha uma sentença lá em Deuteronômio contra a sua existência? Isso culmina depois de Isaías. Vamos lembrar que Isaías está fazendo profecias que vão acontecer depois, certo? Por isso aqui, porque eles não foram favoráveis a Israel, porque eles se colocaram como inimigos de Israel. Deus vem e fala aqui, ó, não procurarás paz ou amizade com eles. Vão viver em guerra e é para matar. É para matar, é para destruir. Não é para ficar ninguém. E no 5, que é o mais bacana, porque o Senhor teu Deus te ama. Então, eles fizeram isso,
quando Israel estava saindo do Egito, com aquelas 2 milhões de pessoas, né, mais ou menos, enfim, ficam lá rodando o deserto, depois eles vão entrar na Terra Prometida, atravessam o Jordão, e os moabitas não ajudam de forma alguma, ok? Deus está guardando tudo isso na tábua do seu coração. Aí vem a sequência. Eles contrataram um profeta para profetizar contra Israel, para amaldiçoar Israel. Eles pagaram. Acaba que eles não pagam, mas eles ofereceram suborno para o profeta fazer isso. Aí Deus vem com a sua misericórdia, não. Cada vez que ele foi lá amaldiçoar, ele vai acabar profetizando. Balaão, por mais que ele tenha sido vendido, no final das contas, ele acaba fazendo a coisa certa. E Deus guarda isso também na tábua do seu coração. E ele fala: olha, como vocês colocaram como inimigos dos meus filhinhos, amados queridos, cuticute, ai, ai, então vocês vão ser exterminados. Pessoal, o que é bacana realmente é a gente sempre pensar na misericórdia de Deus. De Deuteronômio para Isaías, quantos anos tem? Milênios. Pelo menos um milênio já tem aí rolando. Talvez até um pouquinho mais, tá? Mas olha quanto tempo Deus esperou que esse povo se convertesse. Parece que só saiu Ruth lá e a outra, só, né? O resto, só saíram 2 pessoas. Deus teve misericórdia. Mas, enfim, o objeto que causou a ira de Deus contra Moabe foi eles rejeitarem primeiramente, bom, pelo menos na sequência da Bíblia, né? O povo de Deus e rejeitarem também o próprio Deus. Não, mentira. Primeiramente a Deus, porque eles já eram idólatras, e em seguida rejeitarem o povo de Deus, né? Então, a gente percebe que muda um pouquinho a figura, né? Tem gente que hoje rejeita Israel e também rejeita o Senhor Jesus. Mas antes de rejeitarem a Israel ou a Jesus, eles já rejeitaram a Deus realmente, né? Só muda o tempo, mas a rejeição a Deus permanece. Essas pessoas que acabam fazendo isso, tá lascada, é isso aí mesmo, Isis. As pessoas que acabam fazendo isso, num bom português bem dizido, estão lascados. Porque a profecia que está para acontecer, dos dias maus, do inferno, do lago que arde com fogo e enxofre, vai se cumprir. Demorou para Moabe pagar o preço? Demorou, mas aconteceu, né? Alguém quer acrescentar aí mais alguma coisa, pessoal? Vamos lá, hein, Ibotirama. Dona Cida guardou. Martian, ó, eu quero ouvir, viu, Ibotirama? Quero te ouvir. Dona Cida também, pode falar, viu, Dona Cida? Vamos começar aí com Martiane. Pode falar, Martiane? O que me chamou a atenção, vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Certo. O que me chamou a atenção foi a sentença, né, que Moabe, o povo de Moabe recebeu, né, os moabitas. E eu estava pensando no seguinte: o ser humano, por si só, se tem algo que ele preza e que ele deseja ter, acima de tudo é controle, né? E a gente vê aí o povo literalmente perdendo o controle escorrendo pelas mãos, né? E tem, como eu posso falar, né? Como eu posso me expressar? Existem casos e casos, né? Tem gente que tem o controle em suas mãos e deseja ser o dono do seu controle. E de forma nenhuma abre mão desse controle e dá para Deus, né? Deixa Deus com o controle. E muitas as vezes quebra a cara. Por quê? Porque a gente não pode ter o controle de tudo, né? O tempo, ele não está no nosso controle. O tempo, ele pertence a Deus, tanto o passado como o presente e o futuro.
Então, é muito mais inteligente a gente pegar esse controle e deixar nas mãos de Deus. E o que me chamou a atenção é que tudo também tem uma consequência, né? A gente vê aí uma sentença e a gente sabe que a palavra de Deus ela não volta atrás. Ainda que eu penso, né? Ainda que alguém lá viesse a se arrepender, buscasse a Deus de todo o coração, teria sim consequências, porque Deus ele não muda, tá escrito. Eu, o Senhor, não mudo, né? E às vezes, e o tempo passou, né? E tem gente que pensa que hoje Deus vai relevar, né? Deus vai tem aquele jeitinho, né? No momento final, Deus vai salvar todo mundo. Nossa, Deus não vai permitir, né, jogar o pessoal no inferno e tal, né? Tem uma religião aí que fala que Deus ele não lança ninguém, não vai lançar no inferno, né? Que essa coisa de inferno aí não existe, né? Mas eu, Senhor, não mudo, tá escrito. E tudo tem uma consequência. Eu estava até pensando esses dias, né? Eu estava conversando com uma pessoa. E Davi, né? Davi, ele pecou, ele se arrependeu, ele foi humilde para reconhecer o erro dele, mas teve a consequência. Ele sofreu a consequência, né? E a gente se engana, né? Ele se enganou em pensar assim, poxa, eu consigo até imaginar, né? Tá lá, todo mundo indo para a guerra, na hora, ô rei, o senhor não vai não? Não, eu não vou não, tô no controle. Eu tô no controle? Não, eu não preciso, eu estou no controle. E de repente, ele cai lá com a mulher, tipo, na mente dele, ele não pensa, vai ser só uma coisa rápida, assim, eu tô no controle, né? Só que fugiu do controle dele. A coisa foi tão assim rápida que Batseba engravidou de primeira, né? E ele tentou, né, esconder aquele erro, ele tentou esconder aquilo e quanto mais como está escrito, ele mesmo disse, né? Um abismo chama outro abismo. Ele tentou esconder com um abismo, veio outro abismo e aí a coisa foi ficando mais feia, mais feia, mais feia. Quando ele viu, ele já estava mal, né? E o profeta Natan foi lá e falou com ele, né? Como eu vejo como uma última instância de Deus, né? Deus falou ali com ele e ele foi humilde para reconhecer, mas mesmo reconhecendo, mesmo se humilhando, mesmo jejuando, mesmo orando, a consequência veio e não foi um ano, não foi 2 anos. A Bíblia diz que a espada não se apartou da casa de Davi, né? E foram anos e anos e anos e ele sofrendo aquela consequência. Então, eu penso no seguinte: a gente tem que tomar muito cuidado, né, com as nossas escolhas, né? Se alguma de nós ainda tem o controle em mãos, tá, já passou da hora de entregar nas mãos de Deus, porque a gente não pode ter esse controle, né? Para não acontecer aquele momento, o dia mal, alguma coisa assim, uma desilusão. Oh, meu Deus, por quê? Por quê? Por quê? Porque o controle não estava nas mãos de Deus. Porque se estivesse nas mãos de Deus, ele com certeza mostraria como agir, né? Ele com certeza está escrito que ele não deixa ninguém confuso, né? Nenhum dos que confiam em Deus ele deixa confuso. Como que pode? Né? Isso não existe. Então, eu vejo o seguinte: o que ficou para mim foi isso, né? O controle nas mãos tem que estar nas mãos de Deus, né? A gente viu esse povo perdendo literalmente o controle. O controle tem que estar nas mãos de Deus. Segundo, a fidelidade somente a Deus, ser fiel a Deus, né? E a mais ninguém, ter Ele como o primeiro, né? E em terceiro e último lugar foi a questão das consequências. A gente tem que sempre pesar nas consequências das nossas escolhas. E é isso.
Perfeito. Quem é a próxima? A gente ainda tem 10 minutos. Sim, senhora. Mande ver aí, Potirama. Então, diante de tudo que eu ouvi, né, eu fiquei pensando aqui, esse povo moabita pode ser considerado hoje quem? Aquelas pessoas que amam a iniquidade, que amam viver no pecado, gostam de tudo que é sujo e tudo que é liberal, né? Vamos dizer assim. Então, Deus, ele tem a misericórdia dele, Deus, ele é amor, sim, mas também é justiça. Então, tudo que a pessoa planta, ela vai colher, né? Esse povo moabita, eles viviam de forma liberal. Tava tudo bem, tudo tranquilo, né? Mas Deus, como é justiça, já tinha definido o que ia acontecer com os moabitas. Então, ia acontecer de qualquer forma, né? E assim é com nos dias de hoje, né? As pessoas que vivem aí de forma liberal, acham que está tudo bem, estão vivendo, trabalhando, até enriquecendo, condição boa, mas vai vir as consequências. E se elas não se voltarem para Deus o quanto antes, elas vão perder a salvação delas. E hoje no mundo, as pessoas estão muito envolvidas com o pecado que não estão nem dando atenção para a alma delas. Você vai perguntar para uma pessoa, e aí, você foi na igreja hoje? E aí, quantas vezes você pensou na sua alma? O que você fez para cuidar da sua alma? A pessoa nem pensa isso, é a última coisa que ela pensa. Então, assim, a gente tem que estar sempre tomando cuidado com isso, né? Porque não acontece somente um povo de fora. E na igreja tem também esses povos aí que podem ser considerados moabitas, né? Tá no nosso meio ali, aparentemente, tá vivendo a fé, mas não estão, né? E assim, Deus, ele não permite que ninguém morra sem mostrar a misericórdia dele. Deus vai mostrar, não, eu tô aqui, eu posso fazer alguma coisa por você. Eu posso te salvar, você tem que fazer a sua parte. Abandonar o pecado, fazer a sua parte, para mim poder alcançar, para poder salvar você. Então, assim, Deus, ele quer a gente dar. A gente tem que dar, a gente tem que abrir mão, sacrificar. Porque ele já sacrificou por nós lá atrás. Então, ele espera isso da gente hoje. Aí, às vezes, as pessoas acham assim, ah, não, Deus, ele é amor. Ah, Deus ama todos nós, quando a gente morre, todo mundo vai ser salvo. Não é assim, não. E a justiça dele? Está imune? Ah, não, não tem. Não. Por isso que, hoje em dia, as pessoas confundem muito isso, nem muitas igrejas, né? Confundem muito amor e justiça. Deus, ele ama todos nós, sim, mas ele é justiça. E a gente tem que ver hoje de forma justa também. Com Deus, principalmente, com as pessoas ao nosso redor. Se eu viver a palavra de Deus, eu vou colher o que está escrito aqui. E principalmente a salvação da alma. Então, eu vejo tudo isso. Como habita hoje nas pessoas que praticam o pecado e amam o que faz. Acha tudo bem, tudo tranquilo. Ah, não, quando eu morrer, eu vou ser salvo, porque Deus é amor. E esquece da justiça. É por isso que diz aquela palavra, né, que o diabo, ele já cegou o entendimento de muitos em relação a isso. As pessoas lá fora se encontram cegas espiritualmente. Você vai falar com elas, conversar, passar a fé que Deus revelou para você, que não tem como passar, mas você tenta ajudar a pessoa, e elas se encontram cegas. Não entra na cabeça delas. Eu creio que esse é o povo moabita. E nós, a gente tem que vigiar muito, né? Vigiar bastante, porque o mundo hoje está vivendo distração. Aparentemente está tudo bem, a falsa paz vai vir, a falsa tranquilidade de que está tudo bem vai vir, mas a gente sabe que a gente tem que viver todo dia pensando que vai ser o último dia. A gente não pode esquecer disso, né? A gente não sabe quem vai morrer, não sabe quanto tempo a gente vai viver nessa terra aqui. E o tempo que a gente tem, que Deus tem nos dado, a gente tem que aproveitar para viver conforme ao que agrada a Ele, a vontade dele. Então, o que me ficou marcado mesmo foi essa parte, né? Que a gente não pode confundir amor e a justiça de Deus. Não pode confundir. É inconfundível. Muito bacana, muito bem colocado. Pessoal, enquanto Martiane e Aliciane aí estavam falando, eu não sei se vocês viram, mas eu lembrei de ontem que eu vi um vídeo da Andressa Urach. Alguém viu? Terrível! Não sei o que aconteceu com aquela mulher, a cegueira mesmo, não tem outro nome. Ela disse que ela sabe que vai ser salva, porque ela sabe, a gente é salvo pela graça. Ela ama Jesus e sabe que Jesus ama ela, mesmo que ela seja uma... Isso é que vocês estão entendendo? E que ela gosta de ser uma... ela gosta, ela repetiu isso umas 7 vezes. Eu gosto de viver na...
e eu sei que eu vou ser salva. Gente, absurdo! Absurdo! Quem plantou isso na cabeça dessa menina, né? Quem plantou? E aí ela falou coisas que sim, verdade. Jesus nos ama, mas a salvação é por causa do arrependimento e abandono de pecado. Eu conversando com minha assistente, ué, será que na Bíblia dela ela pulou aquela passagem da prostituta? Porque a prostituta, Jesus disse, vai, não peque mais, né? E ela disse que ela gosta, que isso é rentável para ela e que tá tudo bem, a mente dela tá muito tranquila, que ela vai ser salva e que Jesus tá amando ela, tá de boa. Absurdo, né? A legalização do pecado. E, bom, tava lá uma audiência incrível, a gente sempre para ler os comentários, né? Graças a Deus, a maioria dos comentários estava fazendo o alerta. Não, tem que ter arrependimento e abandono do pecado, não é assim. Amar a Deus não vai te trazer a salvação. Obedecer a Deus é que vai fazer você vir à salvação. Ok, pessoal? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Como chegar no inferno vai fazer o quê? Eu não sei, velho. Não sei, não sei, não sei. Ela vai dizer, não, eu gosto muito. Não sei, não sei. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Quero falar. Eu Dona quero. Mari, pode falar aí, Dona Mari. Meu Deus. Peraí. Estou esperando. A gente tem 3 minutos, Dona Mari. Eu estava procurando o microfone. Achei. Eu meti a mão sem saber. Hoje, na verdade, as pessoas não estão nem dizendo tanto que Deus é amor, né? Esses pontos de oração que nós fazemos, né? Que eu participo aqui em Vilas. Semana retrasada eu peguei um homossexual que ele simplesmente queria me convencer que Deus era mau. Que Deus era mau e que como é que pode Deus ter destruído uma cidade, porque ele é gay, né? Marido do cara que estava lá, que dá a coxinha do gago aqui perto de minha casa. Como é que pode? Esse Deus que você está pregando aqui nas ruas é um Deus mau, vingativo. Porque como é que pode ele condenar alguém que se suicida? Porque ele não vai lá e salva a alma? Foi assim um debate assim que se eu entrasse na dele ia virar um debate, eu ia acabar saindo de lá achando que Deus era mau, né? No final ele ainda Exu te ama, eu disse, espera aí, não, quem me ama é o meu Senhor. Você escolheu Exu te amar. O meu Senhor é quem me ama. Então hoje a visão que as pessoas têm, o que o mal implantou na mente das pessoas é isso aí. É que Deus é mau, não vou para uma igreja porque Deus é vingativo e ele tem que aceitar as pessoas do jeito que elas são hoje. Querendo homem. Ele me falou isso. Homem querendo tem que querer homem, Deus tem que aceitar. E tudo tem que estar. Porque Deus tem que ser bom. É por isso que eu não quero esse Deus. Aí mostrou uma tatuagem que ele tinha no peito de Exu, dizendo que aquele é que era o dono da vida dele. Então, eu vejo isso, mudou muito o conceito. Agora as pessoas não acham que Deus é bonzinho. O que foi implantado agora é que Deus é um ser vingativo, que deveria perdoar, aceitar todos os pecados, porque está escrito que ele é bom. É essa moda agora. Era isso que eu queria acrescentar. Jesus amado. Infelizmente. Quase que eu saia de lá convencida que Deus não prestava. Ele, sim, e por quê? Me conte aí, por que que ele não sabe? Por que está escrito? Assim, olha o desafio dele. Eu fui o próprio diabo. Por que, então, está escrito que aquele que tira a vida não tem salvação? Me diga aí, quem escreveu isso? Quem está certo? Quem pode corrigir ele? Aí eu fiz, quem sou eu para julgar o que Deus escreveu, o que Jesus escreveu, o que Deus botou na Bíblia?
Ele, pois é, então, minha filha, siga com seu Deus, que eu sigo com o meu. É pronto, é sua escolha. Eu nem disse infelizmente, eu só disse a ele, Jesus te abençoe. Mas tá, tá difícil hoje, infelizmente. Era isso. Tá Sodoma e Gomorra. É essa bagunça aí. Bom, pessoal, eu tenho certeza que tem mais pessoas aí que querem falar, acrescentar, mas o nosso tempo aqui está um pouquinho estourado. Paloma disse: não, é pequenininho, vai ser meia hora. Uhum, tá bom. Fala aí, Paloma, indica alguém aí para fazer a oração. Se ele, se ele tá preocupado com o que aconteceu em Sodoma e Gomorra, eu vou lá ler esse livro para ele, dos Moabitas. Cara, meu filho, é Sodoma e Gomorra, você não aceitou? Deixa eu te contar uma coisa aqui. Tem os moabitas, tem os assírios, tem os Vem amonitas, cá, tem deixa eu uma mostrar. galera, viu? Tem Deixa eu os te mostrar um negocinho filisteus. aqui, meu filho. Deixa eu te mostrar um negocinho aqui. Vamos conversar. Olhe bem, eu vou pedir para orar a pessoa que eu conheci hoje, que eu dei boas-vindas hoje. Eu não lembro o nome dela, mas é Aliciane, de Botirama, então segue Botirama. segue. Posso começar? Pode. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós te agradecemos, meu Pai, pelos teus ensinamentos, pela tua direção, por tudo que o Senhor nos mostrou e tem nos mostrado, meu Pai, em cada meditação, não só aqui, meu Pai, em coletivo, mas individual também, e que nós venhamos, meu Pai, colocar-nos em prática, porque é isso que faz a diferença, meu Deus. Que o Senhor venha nos ajudar, meu Pai, porque vivemos em um mundo hoje que cada dia fica mais difícil, meu Deus, permanecer na fé, mas o teu Espírito, meu Pai, tem nos ajudado, e a tua misericórdia, meu Pai, tem estado sobre nós, porque nós temos buscado ao Senhor. E nós oramos, meu Pai, para que assim, meu Deus, nós venhamos permanecer na fé. Que nós venhamos a cada dia, meu Pai, estar, meu Deus, aos teus pés, obedecendo a tua palavra. E que o Senhor venha nos guiar, meu Deus, conforme a tua vontade. Sabemos, meu Pai, que a cada dia, meu Deus, fica mais perto da tua volta ou até da nossa morte. Então, que nós venhamos estar preparadas, meu Pai, para alcançar a salvação da nossa alma, que é o nosso foco, é o nosso maior objetivo. Porque não por medo, meu Deus, pelo contrário, mas pelo prazer de termos o Senhor como nosso Deus. Então, meu Deus, nós oramos também, meu Pai, por todas as pessoas que se encontram neste mundo, meu Pai, que até são os escolhidos, mas que ainda não se converteram, ainda não se voltaram para Ti, mas que elas venham, meu Pai, quanto antes, meu Deus, se chegar até o Senhor, meu Pai, se entregar, se arrepender, e que haja salvação também para elas, que elas também alcancem a salvação, e que o Senhor venha nos usar, meu Pai, nos usa para levar a tua palavra, que através da nossa vida, meu Deus, nosso comportamento, atitude, nós venhamos também passar isso para as pessoas, meu Pai. E o diabo, ele cegou o entendimento em muitos, meu Deus. Mas há muitos também, meu Pai, que são os escolhidos, como eu havia falado, mas que o Senhor ainda, meu Deus, não nos separou, porque essa pessoa aí não deu lugar. Mas nós oramos, meu Deus, para que essa pessoa venha abrir o entendimento dela, meu Pai, com a tua palavra. Meu Deus, nós pedimos a tua misericórdia, meu Pai, por nós, por todos. Que o Senhor venha a cada dia nos fortalecer. Nós entregamos, meu Pai, essa meditação e que o Senhor venha nos preparar para esse dia adiante e que nós venhamos sempre, meu Pai, glorificar o teu santo nome com a nossa vida. E mais uma vez, muito obrigada, meu Deus, pela tua direção e por tudo que o Senhor tem feito e fará por nós. Nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos e todas as áreas da nossa vida também, meu Pai, nossa família. Em nome do Senhor Jesus, é isso que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a todos. Amém, povo lindo. Por hoje é só. E sábado a gente se encontra aqui de novo, ok? Deus abençoe.